Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de Graficando SP, que pergunta o seguinte: como lida com o funcionário? Ou como lidar com o funcionário? E essa pergunta é interessante, pessoal, é muito importante isso aqui, porque a gente está falando aqui, o nosso público é de profissionais do segmento gráfico, né? Então eu estou falando com pessoas que têm estrutura, que têm empresa, que têm funcionário, né? E com certeza tem problemas, né, com funcionários e com pessoas também que estão começando agora, que ainda não têm funcionários, mas um dia vai ter. Um dia você vai ter a sua empresa, vai ter funcionário, vai contratar alguém. E o que eu vou dividir com você aqui não é simplesmente uma informação técnica que você encontraria num vídeo, por exemplo, de como entrevistar uma pessoa. Tá? Não é isso que eu vou fazer aqui. Posso até falar um pouquinho disso, tá? Mas não é isso que eu vou fazer aqui. Eu quero falar um pouco da minha experiência ao longo desses anos empreendendo como empregador, porque eu já tive um cargo de liderança, né? A gente chama de patrão, mas na verdade, se você quer ser um patrão, algum dia você quer ser um patrão, eu acho que você deve ter uma meta, que é de se transformar num líder, porque é essa que faz a diferença. Você sair de chefe, de patrão para um líder, e isso é importante, a gente está falando disso aqui, então eu vou dividir essa experiência com você do que eu adquiri ao longo dessa nossa jornada aí. Esse é importante a gente estar falando disso, porque tem líder me escutando aqui nesse momento. Você tem a sua empresa, tem funcionário, você poderia estar sentado aqui no lugar que eu estou compartilhando a sua experiência, porque com certeza é ajudar um monte de gente, né? E falando em ajudar um monte de gente, isso é importante porque tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, tem tudo a ver. E eu vou deixar algumas dicas importantes aqui. Se você tem interesse sobre isso, relacionamento de pessoas, fica comigo até o final do vídeo, assiste aí, tá bom? Então vamos lá. Para falar de como lidar com pessoas, né? Porque a gente está falando de funcionário, a gente já tem que partir do princípio que se você trata a pessoa como funcionário, você está simplesmente pagando a ela e você vai exigir dela que ela te retorne isso em serviço, né? Em mão de obra. Então, esse relacionamento entre patrão e funcionário é diferente quando a gente tem uma estrutura que a gente se relaciona como pessoa, que a pessoa enxerga a gente como um líder e ela está ali como um colaborador. Como é que ela percebe que ela é um colaborador? Quando ela percebe que ela está colaborando para o crescimento da empresa. Isso é importante. Isso é importante. Eu vou falar nesse vídeo aqui a respeito de duas coisas que são importantes, que são dois tipos de pessoas diferentes. Estou falando da pessoa que está contratando, o patrão, o chefe, quem está contratando. Existem dois tipos de pessoas. Você tem ali o chefe, né, que é aquele que dá ordem e precisa que alguém obedeça, e você tem o líder. O líder ele faz o seguinte, o líder ele chama a pessoa para perto. O líder sente o que a pessoa está sentindo, percebe, o líder tem percepção do ambiente. Então não é simplesmente pagar um funcionário e você pedir em troca uma mão de obra, um serviço. Não é isso. É você realmente ter um relacionamento, né? E a pessoa vai se sentir realmente um colaborador. Vou falar disso aqui, um pouquinho disso aqui, para você poder entender. Já vou começar dizendo aqui que a gente tem aqui já um tempo, aí, mais de 11 anos de empresa, e a gente não tem nenhuma ação trabalhista. Isso é uma vitória. A gente está no Rio de Janeiro, tem muita concorrência. Por exemplo, eu tenho amigos meus aqui que tem um monte de ação trabalhista, pessoas aqui perto de mim que têm ações trabalhistas. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui também para você entender, tá? Eu não estou falando aqui de engambelar ninguém, não. Pelo contrário, eu estou falando de coisas sérias, de você estar fazendo a coisa certa, tá? Vamos lá então. Quando você precisa de uma pessoa, a gente vai falar de funcionário aqui, né? Quando você precisa contratar um funcionário, né, uma pessoa que vai exercer uma função dentro da sua empresa, você vai contratar uma pessoa e você vai olhar para ela qual é a sua capacitação, qual é a sua experiência profissional, a sua formação, tudo isso. Isso tudo é muito importante, claro. Né? Você não vai contratar uma pessoa que não tem uma formação para exercer uma função. Por exemplo, vou falar de designer aqui, por exemplo, né? Um cortador de papel. Estou precisando contratar um cortador de papel. Em breve vou estar contratando uma pessoa para operar minha guilhotina aqui. Em breve, já estou vendo isso aí.
Então vamos falar do designer aqui, você vai contratar um designer, você vai botar um anúncio, vai pedir uma indicação, você vai fazer uma entrevista, tá? Quando você for entrevistar uma pessoa, eu não vou falar de entrevista aqui, tem um monte de vídeo no YouTube aí para você ver sobre entrevista. Você vai fazer perguntas importantes para a pessoa a respeito da parte profissional e vai olhar o currículo dela, né? Você quer saber quanto tempo ela ficou na última empresa, né? Você quer saber o que ela exerceu, o último salário dela, aquilo tudo, e vai fazer várias perguntas a respeito de comprometimento, uma série de coisas, o trivial, né? Mas aí você precisa deixar bem claro nessa entrevista, eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Não adianta você querer exigir alguma coisa de alguém que antes você não deixou claro que era aquilo que você queria, que você esperava da pessoa. Isso é importante. Então, na contratação, você precisa, além da parte profissional, você precisa sentir a pessoa, se a pessoa tem os mesmos princípios que você. Quando eu falo de princípios, falo de todos os sentidos. Por quê? Porque você não pode ter uma pessoa conflitante dentro do seu relacionamento de trabalho. A pessoa que vai ter contato direto contigo e vai representar a sua empresa. Então precisa ter sim a mesma visão e precisa ter sim os mesmos princípios que você tem. E aí você vai evoluindo na conversa e vai sentindo a pessoa, tá? Aí a gente vai falar a respeito aqui de responsabilidade, comprometimento, de vestir a camisa da empresa, aquela coisa toda, tá? E você vai dizer para a pessoa o perfil da sua empresa, aquilo tudo que se faz na entrevista, né? O trivial. E você vai dizer para ela, por exemplo, pegar o caso aqui do designer, né? Você vai falar para o designer o seguinte: eu estou falando isso porque eu já passei por isso aqui, tá, pessoal? Já tive muito problema com isso. Provavelmente, você está me escutando aqui, tem gráfica, você já deve ter passado também, tá? Porque é comum isso acontecer. Você vai contratar a pessoa e vai falar assim para ela: eu preciso de uma pessoa que trabalhe. Você revende serviço gráfico? Hoje você, nas suas horas vagas, você faz serviço. Como é que você está trabalhando hoje? Você está fazendo bico, está revendendo serviço gráfico. E aí você vai colocar bem claro para ela que você não contrata, que você não pode contratar pessoas que tenham representação gráfica, que revenda serviço gráfico. Isso você está no seu direito de fazer isso e a hora é essa, na hora de você contratar a pessoa, deixar bem claro que não tem como você conciliar isso. Por exemplo, eu estou falando isso porque hoje, pessoal, é o que eu pratico aqui. Funcionário meu não pode revender serviço gráfico. Todo mundo aqui sabe disso. Se estiver vendendo serviço gráfico, não vai poder continuar trabalhando comigo, porque não dá certo. Por mais correta que a pessoa seja, íntegra, verdadeira, não importa. Isso vai conflitar, porque você tem um concorrente trabalhando dentro da sua empresa. Isso é muito complicado, já tive problema com isso. Então, na entrevista, na contratação, você já coloca todas as cartas na mesa e você deixa bem claro que da forma que você está sendo transparente, você também espera que a pessoa seja transparente. Sempre haja com transparência, sempre com transparência. Outra dica importante é você não decidir na hora a contratação. Ah, está contratado. Eu já fiz isso, tá, pessoal? Já acertei e já errei, tá bom? Então, para não ficar nessa média de acerto, e entre acerto e erro aí, o que você faz? Dá a resposta para a pessoa depois. Faz as suas anotações e dá a resposta para a pessoa depois da entrevista, tá? Importante também falar aqui, falar o quê? Para você, que você precisa cumprir fazer a sua parte, cumprir a determinação legal da coisa. Tem muita gente que espera demais do colaborador, do funcionário, e não assina a carteira do funcionário, não dá os direitos. Eu tenho um monte de gente aqui, pessoal, que vem falar comigo aqui, que reclama de uma série de coisas que você não tem noção. O pessoal é mandado embora ou sai da empresa, a empresa nunca depositou um FGTS da pessoa, por exemplo, não tem carteira assinada, a pessoa não tem assim um reconhecimento, não tem um aumento de salário. Então a pessoa ela vai ficar um tempinho ali, daqui a pouco ela vai ter que arrumar um bico por fora para fazer, daqui a pouco ela é seu concorrente e o relacionamento fica muito difícil. Então é importante você, por exemplo, se a pessoa entrou ali ganhando um salário, a cada ano você dá um aumentozinho de salário para a pessoa, para ela ver, estou te dando um aumento de salário, assim, assim, assado, né? Se a pessoa ela é um acabador, surge uma oportunidade nova, você pode
está fazendo, dando uma promoçãozinha para a pessoa, tirando ela do que ela era e botando ela numa outra função, qualificando. Agora eu vou entrar num ponto importante disso que eu estou falando aqui. Isso é interessante, pessoal, eu falar isso aqui para vocês. Eu li uma pergunta no celular, tá, agora, e estou aqui batendo um papo com vocês. Não tem nada escrito, não tem teleprompter, não tem nada, tá? Eu estou cortando a câmera de um lado para o outro aqui para a gente ter uma dinâmica no vídeo, tá? Então não tem teleprompter, eu estou como se fosse fazendo uma live, pensando e conversando aqui com vocês como se você estivesse sentado aqui na minha frente, tá? Isso é importante que eu estou falando para você a respeito do colaborador, do funcionário e o colaborador, porque a pessoa ela precisa se sentir, ela precisa olhar para o futuro, as pessoas olham para frente. A pessoa precisa olhar para frente e falar assim, poxa, caramba, eu ganhei um aumento salarial. Pô, eu vou ter, daqui a um tempo eu vou ter um outro aumento salarial. As coisas vão estar melhorando para mim. O ambiente de trabalho é bom. As pessoas estão sempre me ajudando. Pô, caramba, o Marcelo é bacana para caramba, está sempre comigo. Não atrasa o meu salário, sempre cumpre. Tem tudo direitinho, os meus direitos estão todos aqui, tudo certinho. Então a pessoa vai pensar 2 vezes antes de sair para ir para o concorrente, por exemplo. Eu tenho certeza que dificilmente a galera que está trabalhando comigo aqui vai sair para ganhar um pouco mais em outro lugar. Eu tenho certeza, muito difícil. Então, assim, tem que ser uma proposta muito boa para realmente sair. E eu não tenho problema nenhuma que saia, que as pessoas saiam. Pelo contrário, eu espero que as pessoas melhoram e cresçam, tá? Eu falo isso aí para você sem sombra de dúvida. Inclusive, eu quero falar disso aqui agora a respeito de dois tipos de liderança, tá? Vou falar aqui do patrão e do líder, 2 tipos de liderança, porque para você pensar nisso que eu vou falar agora, porque é importante, a gente vai aprendendo conforme a gente vai caminhando. Por exemplo, tem pessoas, esse primeiro grupo de pessoas, elas têm dificuldade em dividir, compartilhar informação. Isso existe demais, né? Por exemplo, com medo de ensinar a pessoa sair e virar seu concorrente, trabalhar por conta própria. Se isso acontecer, não tem problema, pessoal. Isso faz parte do jogo. A gente está jogando um jogo, isso faz parte do jogo. A pessoa sair, querer abrir sua empresa e trabalhar por conta própria, não importa. Isso faz parte do jogo. Mas aí, se você ficar retendo informação, se você ficar travando isso, o que você está fazendo? Você está freando o crescimento da sua equipe, você está freando o crescimento da sua empresa. Você está fazendo isso de uma forma ou de outra. Então, tem muita gente que trabalha dessa forma porque já se frustrou, já se decepcionou com pessoas, já foi traído. Então, tem dificuldade de confiar em pessoas, de apostar em pessoas. Quando a gente pega uma pessoa que a gente está ensinando, que a gente está apostando, a gente está investindo nessa pessoa, né? Isso é importante a pessoa perceber isso. Mas é inevitável. Uma hora ou outra alguém vai te trair, alguém vai sair. Se a pessoa só sair da sua estrutura e ir para outro lugar e sair com as portas abertas, está ótimo. Ela não te traiu. Simplesmente ela pegou um caminho que ela achava que era melhor para ela. Simplesmente isso. Traição envolve mentira, né? Deslealdade. Isso acontece. Acontece de um pegar funcionário do outro ou de fazer as coisas por baixo dos panos quando não tem desonestidade por trás, né? Mas se for de uma forma clara, não tem problema nenhum. Não tem coisa melhor do que você sair de um lugar e deixar a porta aberta, né? Isso é importante, é muito ruim quando você sai de um lugar e as portas ficam fechadas, né? Então, primeiro grupo de pessoas, né? Aquele líder, o patrão que não divide, que esconde tudo, que é um cara que realmente ele está travando o crescimento de todos, tá? Isso acontece por causa de decepção, frustração, tudo mais. E tem o segundo grupo, que eu me enquadro mais no segundo grupo, que é de dividir informação, é de multiplicar informação, na verdade. Quando você divide alguma coisa, quando você dá, existe uma passagem na Bíblia que é muito interessante, eu gosto muito de ler a Bíblia, sempre tem aqui, faz parte da minha vida, né, da minha história de vida, que diz assim, dê e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você dá, é um princípio, quando você divide, você tem muito mais em troca, você recebe muito em troca. Primeiro, quando você ensina, quando você divide, quando você dá uma informação, quando você ensina, você aprende. Isso aí é um princípio. Você ensina, você aprende. Você cresce como profissional. Isso é um fato.
você cresce como profissional. Você aprende também com a pessoa, porque você está dando e você também recebe. Essa pessoa vai confiar em você, em dividir com você também. Você está dividindo com ela, ela vai dividir com você. E eu vou dizer uma coisa que é uma coisa que não tem explicação. As portas se abrem para você de uma maneira, porque é como se você soltasse o freio, né? E tem uma coisa que acontece também quando você faz isso, quando você não tem medo de dividir informação, que é a aliança, pessoal. Isso é muito importante. Você cria um vínculo com a pessoa, você tem uma aliança com a pessoa sabe que você confia nela, ela sabe que pode confiar em você. Eu acho que isso, penso que isso seja a parte mais importante, que seja essa parte realmente de aliança. Você apostar na pessoa, você investir na pessoa, você ensinar a pessoa, você saber que ali ela tem uma pessoa que pode contar, que vai caminhar junto. Então ali você vai ter uma pessoa que veste a camisa do seu lado. Você perder a pessoa, isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo, né? Pode ser que hoje a pessoa entre e fique... Eu tenho pessoas aqui que estão muitos anos aqui trabalhando comigo e não vejo a pessoa saindo, né? Como já teve outros que já passaram por aqui e saíram, né? Então, assim, a pessoa precisa se sentir valorizada, e para você ter uma equipe que você possa confiar, realmente você vai ter que delegar, não tem jeito. Para você poder ficar liberado para fazer outras coisas, você vai ter que delegar, você vai ter que entregar, você vai ter que confiar. Eu acho que essa é a palavra, confiar. Então você tem aí algumas coisas que você precisa fazer, que é cumprir a sua parte, fazer a sua parte, tá? Contratou a pessoa, cara, dá os direitos da pessoa, tudo direitinho, faça a sua parte, porque amanhã depois a pessoa não vai poder te acusar de que você não fez a sua parte. Então, seja transparente, faça a sua parte, seja transparente, o máximo transparente que você puder, porque para você exigir transparência, você precisa ser transparente, tá? Seja amigo, companheiro, seja um líder. Então você vai tirar o seu funcionário da posição de funcionário, vai trazer ele para realmente ser um colaborador, e você vai sair do seu posicionamento de patrão para ser de fato um líder. E se a pessoa amanhã ou depois não estiver mais trabalhando com você, eu tenho certeza que ela vai virar e vai ser um grande amigo seu, e com certeza vocês de repente farão até bons negócios juntos no futuro. É isso que eu falo de portas abertas. Portas abertas, ela fala de acesso, de você acessar de um lugar, acessar outro lugar, né? Fala de conexão. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, que de alguma forma tenha contribuído para você. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. A gente vai ter vídeo aqui quase todos os dias. Se você olhar, eu estou botando vídeo quase todos os dias. Se você não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve e ativa ali o sininho para você receber as notificações do YouTube sempre que eu colocar um vídeo aqui. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau.